Shalom, queridos. Esse vídeo aqui é para gravar, para fazer um comentário, né? Fazer dar uma opinião sobre o retorno, né, do Miguel Oliveira, o jovem pregador. Nos últimos dias ele voltou a ganhar destaque, principalmente com algumas falas polêmicas, né, que tem chamado a atenção nas redes sociais mais uma vez. Então ele tem se colocado de uma maneira bastante contundente contra seus críticos, afirmando que podem falar do inglês dele, da igreja dele, mas nunca da moral e da casa dele. Durante alguns cultos, porém, as manifestações de Miguelzinho foram além da pregação bíblica. Aliás, muito normalmente esse tem sido o comportamento dele. Ele está muito mais preocupado em falar dele mesmo do que da palavra de Deus. E ele chegou a mencionar nomes, expor situações pessoais e de outras pessoas, e até usar o púlpito para responder críticas de forma pública. Ao mesmo tempo, a gente vê que ele é elogiado por grandes nomes, sem citar aqui como Marco Feliciano, Júlio Trovão, Bispo Samuel Ferreira, que destacam o seu talento, sim, sem dúvida nenhuma, sua chamada, e realmente não dá para negar que Miguelzinho ele tem uma oratória muito forte e consegue prender a atenção de quem ouve. Mas aqui está uma grande questão, até que ponto esse talento está sendo usado de forma responsável? Porque o púlpito não é lugar para desabafos pessoais ou ataques contra irmãos. O púlpito é um lugar para a pregação da palavra com humildade, temor e responsabilidade. Eu concordo com o que o pastor Guilherme Batista, né, disse em um podcast. Ele falou que existe espaço para adolescentes desenvolverem seus dons espirituais. Existe lugar para essa nova geração ser despertada, mas tudo precisa ser feito com equilíbrio. Primeiro, o adolescente precisa cumprir suas responsabilidades, estudar, se preparar e ter base sólida para uma liderança madura, e ter uma liderança madura ao seu lado. O talento é evidente, mas sem maturidade ele pode se perder, e é preciso ter cuidado para que a oratória, ao invés de ser usada para edificar, não se torne um instrumento de vaidade ou de orgulho. Tudo de Miguelzinho pode ser promissor, mas dependerá muito de como ele vai aprender a lidar com o altar, né? Com as críticas, com a pressão e principalmente com a responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí que em voga, que eu quero chamar a atenção aqui. Vamos dar um play aqui para vocês verificarem. Deixa eu falar da sua amante, não, Cleber? Deixa eu corrigir aqui que está sem som. Peraí. Deixa eu colocar o som aqui. Áudio. Pronto. Vou ver aqui agora. Deixa eu voltar aqui o ponto. E agora vamos começar aqui. Quanto mais ele cresce durante ele ameaça desmascarar um suposto adultério de homem que estaria o chamando de falso profeta. Está me chamando de falso profeta, Cleber? Deixa eu falar da sua amante, não, Cleber? Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... Desculpa, pessoal, entrou aí uma propaganda. Esse vídeo eu peguei do YouTube direto. Deixa eu falar da Clara, não, Cleber? Você está aqui, tá me chamando de falso profeta, Cleber? Tira a camisinha de dentro da carteira. Cleber, homem casado que fica pegando mulher dos outros. Se me chamar de falso profeta de novo, eu te pego no meio da multidão. Porque Deus está falando, tem que respeitar o profeta. Levante as mãos. Levante as mãos. As duas. O mais alto. O mais alto. O mais alto. O terceiro andar quer tocar o céu. Vai dar tudo certo na sua casa. Essas... Acho que tá bom. Tá bom aqui pra gente já ver que a coisa assim que a gente fica preocupado, porque, sabe, na pregação, na ministração dele, você não vê palavra de Deus, né? Ele tem talento, ele fala bem, ele possui oratória forte, ele prende atenção, ele é visto e reconhecido por grandes pastores, mas usa o púlpito para responder ataques pessoais. Tem outros exemplos aqui que eu não quis trazer aqui agora, eu não vou trazer, certo? Mas isso é para a gente ter uma ideia de como que é necessário uma reflexão.
uma reflexão. Os pais desse jovem, os responsáveis por ele, certamente devem pesar, né, na balança o que estão fazendo com o seu próprio filho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele chega no lugar, ele cita nomes, ele acusa pessoas, ele gera polêmica, ele mistura pregação com questões particulares. E isso tudo, amados, não edifica o reino. Isso não edifica. Segundo Timóteo, capítulo 2, no versículo 24 e 25, vai dizer assim, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem a verdade. O próprio Cristo, foi acusado de muitas coisas. Cristo foi acusado de estar gerando uma rebelião, de estar se levantando contra o sacerdócio local. Ele foi trocado por um bandido. Isso a gente sabe, irmãos. Mas qual foi o comportamento de Cristo? Qual foi o comportamento de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 8, versículo 36, um texto importantíssimo com relação às pessoas que nos acusam. Ele diz assim o texto, Romanos 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então aqui o que o apóstolo Paulo fala, queridos, é que todos os dias nós vamos ser acusados, vamos ter acusações contra nossas vidas. Se você voltar um pouquinho antes nessa passagem, você olhar o versículo a partir do 33, 34, 34 em diante, você vai ver coisas mais fortes ainda. Né? E ele diz assim, olha só o que é que fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos justifica é Deus. Quem ensinou a esse rapaz a ficar respondendo ao vivo situações como essa, de que acusam isso ele, de acusam isso, aquilo, ele daquilo? Será que isso de fato está edificando o reino ou está trazendo um holofote para ele? Então, esse comportamento que precisa ser orientado. Então, um jovem que precisa de orientação, é um jovem que precisa de direcionamento, né? Ele tem, assim, eu sou muito a favor, o cabelo está grande, viu? Vou cortar. Eu sou muito a favor do que o pastor Gustavo, né, ele fala sobre pregar para adolescentes. Por quê? Porque isso tem um perfil ideal de adolescentes, mas ele fala sobre experiências de Deus, palavra de Deus, comportamento do adolescente, e até mesmo sobre o adolescente estar pregando, porque hoje é necessário. Quanto mais um adolescente pregar no sentido daquilo que é voltado para a vida cristã, mais edificação traz para a vida dele. E é importante, então, que haja essa orientação. E é isso que eu acho que está faltando nos responsáveis para Miguel. O problema não é com Miguel, o problema são os responsáveis por ele. Né? Que os responsáveis por ele, de uma certa forma, têm benefícios com o que ele faz. Né? Então, tem benefícios com o que ele faz, de uma certa forma, eles estão ganhando alguma coisa com isso, e chama atenção em redes sociais, e é preciso que todos estejam atentos. Por quê? Porque isso pode acontecer na sua casa. Você pode ter um filho talentoso. Eu tenho 4 filhos. Desses 4 filhos, eu tenho tem filhos meus no altar, tem outros que não estão, que estão trabalhando, levando as suas vidas do dia a dia, né, sustentando sua família, trabalhando, mas eu tenho filhos no altar. Então é preciso ter cuidado, ministrar com equilíbrio, para que eles não venham a tropeçar. Então esse era o vídeo de hoje, que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou, deixa aí o seu like, se você acha que deve fazer algum comentário, faça, compartilhe, curta, faça o que você achar melhor com o vídeo, fale bem, fale mal, me dê sua opinião, é importante que nós estejamos compartilhando com vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.